aqui esperando. Estamos ao vivo agora. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, todos os queridos e queridas do Coletivo Alvorada e todos e todas que não são do Coletivo Alvorada ainda, porque esse coletivo é tão bacana, mas tão bacana, que eu acho que em breve vocês também vão ser do Coletivo Alvorada. Gente, hoje é 7 de outubro de 2025, uma terça-feira, e a partir de agora, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. Esta semana eu vou conversar com dois jovens, duas figuras maravilhosas, uma diretora de um documentário e o produtor, não é, desse documentário, que também assina a música que fecha o documentário e também vários efeitos sonoros desse documentário. São duas pessoas extremamente preocupadas com o meio ambiente, comprometidas com o meio ambiente e, claro, fizeram um documentário tratando desse assunto, Feridas na Terra, que trata da mineração ilegal na Serra do Curral. Essa serra que é o cartão postal da nossa cidade, da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas que é tão maltratada, destruída, já é só quase que uma paredezinha fininha quando a gente vê do lado de Belo Horizonte, quando a gente vê do outro lado, parece que, né, é quase que um papelzinho que está sobrando. E nem assim as mineradoras pararam de minerar ilegalmente na região. Isso tudo a gente sabe, né, agora, depois da Operação Rejeito, aquela operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que há poucas semanas, há 3 semanas, se não me engano, desbaratou um esquema pesado de corrupção e que estava dentro do governo Zema, no primeiro escalão do governo Zema. Mas, olha, esse documentário, que nós vamos conversar agora com a sua diretora e o seu produtor técnico, ele foi feito antes, mas já era claro, e eu acho que, né, para muita gente, o que está acontecendo com a nossa querida, porém triste, né? Tem ficado uma história tão triste, Serra do Curral. Então, para tratar desse assunto, eu já vou chamar a Helena Duarte e vou chamar o Samora Nizinga. Acho que eu falei certo, né? O nome de todo mundo agora. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Toque do Coletivo Alvorada. Prazer e honra ter vocês aqui conosco. Boa noite, Ângela. Prazer é nosso. Boa noite, Ângela. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Não tem nada que agradecer. A gente que agradece o trabalho de vocês, a dedicação de vocês e o compromisso com a Serra do Curral, com o meio ambiente, com Belo Horizonte e com Minas Gerais, né? Bom, eu quero começar perguntando, primeiro falar um pouquinho sobre a Helena. Helena, fala um pouquinho sobre você, né? Você com essa carinha assim tão nova e já, né, uma diretora de documentário, uma figura altamente comprometida com o meio ambiente, com a vida e história de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Bom, Ângela, eu contar um pouco, né, sobre essa minha trajetória, minha participação no filme. Esse filme, na verdade, ele é um resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo há mais ou menos 3 anos, em relação, né, ao conflito ambiental na Serra do Curral, decorrente do meu curso de Ciências Socioambientais e que também foi meu TCC, né? Felizmente, o curso de Ciências Socioambientais na UFMG, ele também permite que a gente faça um produto como um documentário, né? Um produto final de TCC. E aí, essa pesquisa que já vinha se iniciando há um tempo, surgiu como uma ideia, né, de produzir um documentário e depois, com o maior financiamento que a gente conseguiu pelo edital, a gente conseguiu estruturar nossa equipe para dar andamento e, né, conseguir financiar minimamente as estruturas, né, para produzir o filme. Mas, então, como eu disse, né, sou cientista socioambiental, formada pela UFMG, tenho uma formação complementar dentro da UFMG na comunicação, em produção audiovisual, sou fotógrafa também, e tenho um trabalho, assim, que é
interconectado com ativismo, né, de fotografia socioambiental da luta também, luta por moradia, luta por território, assim, e que de início também tem um chamado ambientalista, né, vamos dizer assim, socioambientalista, né, para fazer esse filme. E bom, é isso, assim, acho que a gente tem tido essa repercussão agora, assim, né, agora que a gente já colocou esse filme para o mundo, é muito feliz chegar nesse ponto, né, de finalização de um projeto, ainda mais, né, eu que comecei a pesquisa lá atrás, assim, né, é um processo longo e que envolveu muitas pessoas, assim, né? A gente teve uma equipe principal, assim, enxuta, né, do nosso filme, mas que teve muito engajamento, assim, na participação do filme, foi eu, Samora, o Nilo e a Edneia, que são moradores do Taquaril e que, né, também foram mobilizadores sociais do filme, entrevistados do filme também, o Navarro, o Pedro, o Gabriel, o Vinícius, pessoas que estavam, assim, bem engajadas e que ia para além do trabalho, né? Foi uma produção audiovisual de muito engajamento político também, por entender, por acreditar na pauta. Assim. Eu não te ouço, Angela. Acho que você está Desculpa, eu mutei aqui por causa do dog, né? Mas quanto tempo durou entre produção e pós-produção e exibição? A pesquisa, ela iniciou em 2022, né? Porque aí o filme ele se estrutura a partir da pesquisa, assim. Mas acho que desde outubro, 2 anos, né, Samora? Acho que se a gente for contar assim da pré-produção, exatamente, né? 2 anos até hoje, assim. Bacana. Bom, Samora, você foi o produtor executivo, né, além da participação na parte musical. Fala um pouquinho, né, a gente sabe da dificuldade, uma das grandes dificuldades, né, que o audiovisual enfrenta é conseguir os recursos, né, conseguir viabilizar-se, né. Então, como é que foi essa luta e também, né, essa dupla participação sua como produtor executivo e também como parte, né, vamos chamar assim, da trilha sonora? Então, eu atuo com produção cultural já deve ter uns 10 anos, assim, né? Mais recentemente, da pandemia para cá, eu tenho atuado muito com captação de recursos via editais de fomento, editais da cultura, porque eu me tornei parecerista da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, então, né, dominei um pouco desse know-how de captação via editais, então eu tinha um tempo que eu estava escrevendo muitos projetos, assim, não só para mim, mas para outras pessoas, e nesse meio do caminho, eu resolvi fazer um mestrado na comunicação, mas para pesquisar mineração. E nesse caminho eu conheci a Helena, a gente trocou figurinhas, por assim dizer, né? Ela estava fazendo uma pesquisa no GESTA, no grupo de estudos em temáticas ambientais da FAFISH, né, da UFMG, e eu no IP, no grupo de pesquisa do PPG-Com, né, Instituições Públicas e Experiências Coletivas. E a gente conversando, eu soube que ela estava fazendo uma pesquisa sobre a mineração, né, na Serra do Curral na época. A gente ainda não poderia taxá-la de ilegal, porque essas informações surgiram recentemente, né? Uhum. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre a barragem Forquilha 3, entre Ouro Preto e Itabirito, que também é um caso escabroso, um caso escandaloso, que, enfim, se for do interesse, podemos conversar mais para frente, assim. E ela mostrou um material que ela tinha captado, assim, ela com a câmera dela, assim, que era como se fosse um pré-doc, assim, né? um primeiro material, uma primeira captação e um interesse de fazer um filme, assim, um documentário. Eu falei, cara, é isso que a gente precisa, né, assim, porque foi na época que a mineração estava mais violenta ali na região do Taquaril, né, na região leste de Belo Horizonte, e falei, pô, acho que eu consigo ajudar, sabe? E a gente conseguiu um financiamento do edital BH nas Telas, versão Paulo Gustavo, de 2023. Então é um recurso federal, né, administrado pelo município. Só que por ser o primeiro filme da Helena, a gente, como estratégia, fez um projeto para aquele formato livre, assim, né?
E funcionou, a gente conseguiu os recursos para contratar, né, uma equipe inicial, né, que foram as pessoas que a Helena citou, e começamos com muita garra, com muita militância, assim, né, não é um aporte tradicional para a produção de média, nem de longa-metragem, assim, né, tipo, esse formato experimental. É uma categoria do edital que é voltada para projetos mais enxutos, assim, mas a gente decidiu ousar porque valia a pena, né, a causa vale a pena. E agradecer muito também a Edneia e o Nilo, né, que foram agentes fundamentais assim para a gente conseguir essas conexões, para a gente conseguir acessar a área das mineradoras, né, e fazer uma investigação mesmo assim profunda, né. E foi muito positivo no sentido que a gente conseguiu muita coisa. Grande parte desse material não foi para o filme, assim, né, por questões de segurança mesmo, assim, né, porque quando a gente fala que a atuação da mineração é ilegal, dá a impressão que era uma empresa que apenas minerou sem licitação, sem licenciamento, mas é mais profundo que isso, né, é uma organização criminosa de fato, com armas, é uma organização armada, uma organização que, enfim, que não respeita leis, não respeita nada, não respeita ninguém. Então, a gente se colocou muito em risco, né? E quando eu falo a gente, é a equipe, as pessoas que contribuíram, que colocaram seu rosto, suas vozes, né, sua fala, tiveram a coragem de prestar seu depoimento. Porque essa natureza criminosa dessas organizações já era conhecida pelo pessoal do Taquaril, né? Principalmente do pessoal das áreas de maior vulnerabilidade social, assim. Inclusive, havia um silêncio muito grande em relação a isso. É uma coisa que o Nilo fala, né? Que muita gente sabe, mas não quer falar, não que por medo, né? Porque realmente é um caso muito sério, é um caso muito atípico. A gente sabe que a mineração, aqui em Minas Gerais principalmente, ela já não atua de uma maneira ética, né? A gente já teve vários e vários e vários problemas, conflitos ambientais envolvendo a mineração. Os casos mais icônicos são os rompimentos das barragens, né, de Brumadinho e Mariana, mas até em relação a esses casos que se tornaram grandes acontecimentos, né, noticiados, assim, o comportamento dessas organizações que atuavam na Serra do Curral era muito atípico, nesse sentido de ter um vínculo muito, muito estrito mesmo com, poderia talvez até dizer milícia, talvez, não sei se esse nome é muito adequado, mas é realmente uma atuação muito, muito criminosa, né? Não tem outra palavra para tratar disso. Felizmente, os líderes dessa organização estão presos, né? Assim, o esquema de corrupção foi desbaratinado, mas eu acho que é importante a gente dar nome, né? E falar do que realmente se trata, para não achar que é simplesmente uma empresa que estava fazendo uma atuação ali, e não. Assim, era uma organização criminosa travestida de empresa de mineração. É disso que se trata. Exato. E hoje a gente pode falar sobre isso, sim. Sim, Porque até então a gente não poderia. sim, sim. A Operação Rejeito, então, né, ela ajudou, né, no sentido de dar, digamos assim, mais possibilidades para vocês de tratarem esse assunto como ele deve ser tratado, né? É uma questão de polícia, né? É algo realmente Sim. perigoso e complicado, né? Agora, olha só, vocês já fizeram um lançamento aqui em Belo Horizonte, né? Foi no Cine Belas Artes. Helena, fala um pouquinho como é que foi o lançamento, como é que foi a aceitação. Eu sei que vocês estiveram presentes, né? Teve, se não me engano, um bate-papo depois. Como é que foi? Olha, Angela, foi muito bom, assim, foi surpreendentemente muito positivo, porque a gente conseguiu, né, uma sala que tinha 120 lugares, a gente imaginou que talvez enchesse, mas assim, lotou e fez fila, assim, né, então foi muito bom. Deu aquele caos de o que a gente faz, mas no fim foram quebrados os protocolos por meio até do cine ali, deixaram todo mundo entrar, o pessoal sentou no chão, em pé, assim, né? E com uma grande expectativa, porque eu acho que essa temática ela está bem presente agora, né? Decorrente da Operação Rejeito.
E tivemos uma boa reação assim, do público, eu acho que o pessoal gostou muito. Gerou um bom debate, assim, eu sinto que foi um momento muito importante para a equipe toda estar presente, né? Todos os entrevistados que participaram, quase todos, né? A gente teve algumas ausências, mas tinha grande parte dos entrevistados do filme ali presentes. A gente teve um momento de fala mesmo, do público estar entrando em contato com as pessoas que apareceram no filme e também tendo a possibilidade de fazer perguntas, assim. Eu vejo que foi um momento muito importante, assim, de visibilidade, né? Porque o intuito do filme, né, decorrente também da minha formação, que era a formação do Samora também, é trazer uma narrativa sobre a Serra do Curral numa perspectiva socioambiental, né? Onde a gente veja essa natureza sem ser separada do ser humano, né? Que é uma coisa que se relaciona, né? A gente é codependente, né? E aí, nesse sentido, não ter uma narrativa romantizada de uma natureza intocada, mas que ela faz parte da história das comunidades que moram ali e que essas comunidades dependem também da preservação dessa serra, né? A gente teve a participação da Makota Kidoyale, que também contou sobre a perspectiva do quilombo e lideranças do Taquaril, que moraram, né, no Taquaril numa época que era uma roça, assim, ainda tem algumas partes, né, mas que tomavam banho de rio, utilizavam do rio, tinha um modo de vida que se relacionava com a Serra do Curral, né? Mas que decorrente da mineração e né, outros desdobramentos que vão deteriorando o solo, que vão contaminando as águas, né? Todas essas relações elas vão sendo interferidas, né? E aí nesse sentido eu acho que foi muito importante esse lançamento, tá cheio desse jeito, ter né, esse alcance, porque era uma perspectiva que também era invisibilizada, né? Quando a gente fala assim, acho que como uma narrativa majoritária, assim, né? É a Serra do Curral como um cartão postal, como um monumento natural que precisa ser preservado, porque é o nosso papel de parede da cidade, né? Mas que no nosso filme que a gente quis trazer que para além disso, né? Ele faz parte das vidas de pessoas que moram ali, né? E se relacionam com aquele lugar e tem uma história com aquele lugar. Então, para mim, assim, especialmente, eu fiquei muito feliz por estar colocando esse debate socioambiental que em muitos lugares não é debatido, né? Essa perspectiva, a gente ainda está num ambientalismo mais conservador, né? Mas de ampliar esse debate, inclusive, sobre a nossa própria Serra do Curral mesmo. Exato. Samora, você também esteve presente lá no Cine Belas Artes. Qual a sua avaliação? O que você achou? Assim, a estreia foi um sucesso, né? É raro, é muito raro um documentário conseguir atrair tanto público. Assim, né? A gente sabe, conhece como funciona o circuito da cultura, assim, né? E eu fico muito feliz, assim, né? De fazer parte de um projeto, fazer parte de uma produção que conseguiu, por conta principalmente daquilo que ela se propõe, atrair tanta gente, né? Atrair tantos olhares e conseguir discutir de fato aquilo que a gente queria discutir, né? Que é discutir para a Serra do Curral, mas também as pessoas que vivem ali, né? Assim, então a gente trouxe não só a equipe, mas as pessoas que participaram do filme, né? As pessoas que cederam entrevistas para a gente, né? A Elisângela, a Glauciene, Edneia, o Nilo, o Euler, são pessoas que participaram do filme, né? Dando depoimentos, dando testemunhos, assim, sobre suas vidas e sobre como a mineração impactou, né? Tanto seu modo de vida quanto a paisagem, o meio ambiente, né? A qualidade do ar, a qualidade da água, enfim. E esse momento de troca foi muito importante também. A gente, na estreia, também teve a participação do pessoal do Sintsema, né? Que é o Sindicato de Servidores do Meio Ambiente, que estão em greve atualmente, por conta desse esquema de corrupção, né? Que foi desbaratinado pela Operação Rejeito, e dizendo que são favoráveis à Operação Rejeito e dizendo categoricamente que se investigar vai achar mais coisa, né? Que se investigar vai chegar mais alto, né? Vai chegar no governador, vai chegar, enfim, em outras pessoas. Inclusive, o Samora, é importante você falar isso, porque
uma das coisas que a administração Zema fez foi praticamente liquidar com com a legislação que né, defendia o meio ambiente, que de alguma forma impedia, né, que absurdos fossem cometidos. E os funcionários dessa área sofreram demais, é o que você está dizendo, né? Então, eles estão aí na linha de frente do combate, querendo que tudo seja investigado, porque vocês devem estar acompanhando a imprensa mineira, né? A imprensa de Minas Gerais, a mídia, né, corporativa de Minas Gerais, ela noticiou a Operação Rejeito no começo, mas sumiu de cartaz, né? Ela desapareceu de cena, né? E a gente sabe que os levantamentos e tal continuam, a investigação continua, pessoas continuam sendo ouvidas, novas pessoas estão sendo investigadas, e, no entanto, a mídia não está falando mais nada, ao contrário, né? Cobriu a Itatiaia acho que foi a Globo, se não me engano, fizeram um evento aí sobre mineração, né? Badalando a mineração. É muita cara de pau, né? E a cara de pau desse pessoal não é de hoje, né? Por exemplo, teve evento da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, financiado com recursos da reparação a Brumadinho, cujo objetivo era discutir a recuperação do setor minerário, né? Então, que tipo de reparação é essa? E tem vários episódios escandalosos, assim. Essa operação, né, Rejeito, é uma janela de oportunidade que a sociedade civil tem para debater isso, tem para botar o dedo na cara dos responsáveis, né, e cobrar que a justiça seja feita, né? E a gente não pode perder, a gente enquanto sociedade civil, né? Não é nem enquanto filme, não é nem enquanto movimento social, não. A gente enquanto sociedade civil, moradores de Belo Horizonte, dos Estados de Minas Gerais, cidadãos. Temos essa responsabilidade, né, de cobrar que a justiça seja feita, né, que esses esquemas sejam dissolvidos e que esses decretos de flexibilização ambiental sejam revogados, né? Porque não adianta se prender as chefias se o estrago que elas fizeram dentro do sistema de meio ambiente estadual se mantiver e outras organizações serem beneficiadas por conta de iniciativas, né, promovidas a partir da corrupção, né? Sem fundamento científico nenhum, sem embasamento científico nenhum, sem consulta popular. Isso é algo sistêmico, né? E, inclusive, a própria Polícia Federal usa esse termo, né? É um caso de corrupção sistêmica. Então, até onde vai esse sistêmico, né? Isso precisa ficar claro para a sociedade. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser esclarecido. Exato. Bom, eu estou conversando com a Helena Duarte e com o Samora Nzinga, que são, respectivamente, a diretora e o produtor executivo do filme Feridas na Terra. É um documentário sobre a Serra do Curral, a mineração ilegal na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte, mas também sobre os habitantes, as pessoas, né, que vivem naquela região. Exatamente por isso, muito boa noite para quem está chegando agora, não é? E a gente vai pedir, então, a produtora técnica, Alexandra Badaró, produtora técnica do Coletivo Alvorada, para exibir eu acho que é o trailer, né? Eu acho que eu posso chamar assim, né, gente? O trailer do Feridas na Terra. E enquanto, né, o trailer... Aí, já vai entrar. Eu sempre vou repetir, eu não quero mudar daqui, eu quero fazer qualquer coisa para mudar este lugar. Eu não quero me mudar daqui. Esse negócio, ele criou raiz, né? Ele espalhou pela montanha toda. A gente corre o risco de acordar e não ter montanha mais. A gente se sente muito ameaçado da nossa própria existência, porque entendendo que aqui tem alimento, cuidado, remédio, né? E aí começa a tirar isso, a gente não tem ninguém que faz isso por nós. As mineradoras na Serra do Curral revelam a presença e o funcionamento e o quem é quem e o modus operandi e bastidores também de um grande esquema
de destruição da natureza, de lavagem de dinheiro, de usurpação de bens da União, de não pagamento de impostos, de várias ações criminosas e também de muita impunidade. Pode quem manda, obedece quem tem juízo. Só que quando coloca as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa comunidade em jogo, alguém tem que ter coragem. Bom, muito bacana, né, esse trailer, né? São vários depoimentos né, me parece uma pessoa do Ministério Público, né, o Polícia Federal, habitantes da região. Eu vou pedir para vocês comentarem um pouco, né, o que foi falado, o que vocês pretenderam com essa, né, é um trailer, claro, mas essa gama, né, de depoimentos e contundentes, né? Quem quer começar, Helena ou Samora? Posso começar? Eu fiz a montagem do trailer, então acho que eu posso me argumentar aqui um pouco. Então, Ângela, o nosso filme ele tem algumas características, assim, né, que a gente fez questão de colocar, que incluem uma temporalidade e uma sonoridade específicas, assim, que a gente traz para que o espectador ele tenha um tempo de digerir todas aquelas informações que estão sendo trazidas pelos relatos, né? Que não fique uma coisa necessariamente maçante, trágica, assim. E, ao mesmo tempo, a gente traz muitas cenas dos caminhões, que a gente filmou no dia que a gente entrou dentro da área da mineradora, que inclusive estava embargada na época. O caminhão passa, poeira para tudo quanto é lado, não vê mais nada, né? E o tempo todo, eles não param, né? Então, assim, tem muitos elementos até meio sensoriais que, assim, eu tentei passar enquanto narrativa do filme, né? Desde da parte da cor, do som, dos cortes, das cenas, assim. Então, se a gente for reparar, assim, em algumas escolhas de cenas mesmo, né? Vai mostrar muito as árvores muito empoeiradas, né? Porque uma das questões das afetações que a gente traz no filme é a questão dos problemas respiratórios, né? Então, você vê, quase que a gente consegue sentir, dependendo da cena, assim, né? Como é ficar do lado daquela poeira dos caminhões, porque o que acontece, assim, né? A mineração na Serra do Curral, ela atuou e atua também, porque a gente não pode esquecer da mineradora que ainda está em processo de licenciamento, que é a Tamisa, que eu acho também que vale a pena a gente falar sobre isso um pouquinho depois. Elas atuam, né, para além da ilegalidade, da corrupção, que a gente está falando mais objetivamente hoje, elas atuam por meio de formas muito irregulares e por meio de uma flexibilização do licenciamento ambiental, né? Por meio de termos de ajustamento de condutas, licenças corretivas, né? E todos esse funcionamento gera um funcionamento de muita intermitência, né? Então, muitas vezes elas são embargadas pela justiça, depois elas conseguem essas autorizações fraudulentas e voltam. Então, quando elas voltam para minerar, elas vinham numa intensidade muito grande. Então, era dia e noite, caminhão tirando minério sem parar. E para quem morava do lado, é um barulho muito constante, porque como eles não sabem quando que eles vão ser proibidos de continuar tirando minério, cada caminhão é muito dinheiro mesmo, porque é uma alta concentração de minério nesse minério aqui da Serra do Curral. Então, né, de acordo com os relatos dos moradores, né, principalmente os moradores que ficam ali bem do lado da casa da Gucci, mas que também servia de passagem para os caminhões que saíam da Empabra, né, é de tipo uma tortura psicológica, de não conseguir dormir, de precisar de remédio para dormir, porque não aguenta ouvir barulho de caminhão a noite inteira. E aí a gente também tentou, né, transmitir isso para o filme, assim, né, esses barulhos que a gente ouviu também, né, mas que é tipo quase que
um silêncio que ao mesmo tempo que a mineração traz, porque ela tira a vegetação, ela tira os animais e ela traz um silêncio, ao mesmo tempo que vem esse barulho de explosão, de caminhão, que é uma coisa quase que meio macabra, assim, né? E aí, nesse início de filme, né, só para... Início de filme não, nesse trailer, né, nesse pequeno trailer que a gente fez, a ideia era tentar passar algumas pistas do que é o filme, né, trazendo um pouco esses elementos que aparecem durante, que são esses elementos da poeira, da magnitude que é essa, que são as cavas ali, e a proximidade com a comunidade, e algumas falas que eu acho bem impactantes, assim, né? E iniciando pela fala da Aida, né, que é, eu não quero deixar de morar no Taquari, eu quero fazer qualquer coisa para mudar esse lugar, mas eu não quero sair daqui. Que é a lógica que as mineradoras têm, né, ao redor do nosso estado, que é realocar as pessoas, porque não existe a possibilidade de não ser naquele lugar, não. A gente vai minerar aqui, ponto, e as pessoas que saem daqui, né? Então, a gente tem todos esses processos de realocação que muitas vezes violam diversos direitos, né? E a Aida, ela tem várias falas que eu acho, assim, muito chaves, assim, e iniciando esse trailer, assim, um pouco com essa fala. A fala do Nilo também, né, que eu acho que diz muito sobre uma época que os seguranças das mineradoras ameaçavam, né, as crianças, moradores, assim, sabe? A criança estava empinando pipa, ia pegar do outro lado da cerca, chegava segurança da mineradora ameaçando, tipo, vários tipos de dominação do território, de violência, né, que vão deixando os moradores com medo de falar sobre isso, né? E aí, o Nilo, que é uma super liderança, que está assim, na luta diariamente pelo bem da comunidade, né? Ele é um grafiteiro, artista super famoso, mas assim, ele nunca deixou de estar ali na luta pela comunidade, faz um trabalho com Taquari Solidário, super incrível. Assim. Mas acho que tem algumas falas assim que eu achei que, enquanto pistas, que não entregavam tudo, mas que entregavam um pouco, assim, eu acho que davam para dar um gostinho do que é o nosso filme. Pode falar também, Samora. Me empolguei aqui um pouquinho. Não, muito legal. Agora, eu queria perguntar para o Samora também, claro que ele vai comentar, né, isso, mas assim, nos meados dos anos 70, início dos anos 80, né, do século passado, parece tão distante assim, mas não é tanto, né, havia uma mobilização intensa em Belo Horizonte, em Minas Gerais, contra essa mineração ilegal, né? O movimento Olhe Bem as Montanhas, o próprio poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu várias crônicas, havia uma mobilização da sociedade nesse sentido. Agora, mesmo depois dos 2 crimes humanos e ambientais da Vale e suas associadas, em Bento Rodrigues e em Brumadinho, não sei o que está acontecendo com a sociedade mineira e belo-horizontina, eu acho ela meio anestesiada, sabe? Tem, claro, que nichos, por exemplo, né, uma presença muito significativa, né, no lançamento do filme de vocês, mas, fora isso, eu não tenho visto mobilização. Como é que você avalia isso, Samora? Dá para avaliar de várias formas, né? E é uma situação muito complexa. Contextualizando, né, na década de 70, a Impabra já atuava, né, na região da Serra do Curral. Essa informação, quem passa é a Edneia, né, no filme Felizes na Terra, e ela menciona esse movimento, né, Olhe Bem as Montanhas, e que em plena ditadura militar brasileira, por questões ambientais, essa mineradora foi embargada. E em 2004 ela voltou a atuar sob a prerrogativa de recuperação ambiental. Então, as fraudes, né, que inclusive foram apontadas na Operação Rejeito, mas a Operação Rejeito se focou muito nesses anos recentes, né? Mas a partir desse exemplo da Impabra, a gente já percebe que as fraudes começam desde 2004, né? Já tem mais de 20 anos. Então, com licenças para recuperar o meio ambiente, a empresa continuou o seu processo de mineração e exploração, utilizando vários artifícios, várias estratégias, assim, por exemplo, de
criar um talude, né, uma massa de terra propositalmente instável para que ela se rompa. Nisso que ela se rompe, uma parte do minério se desprega da serra. Eles dizem que precisam retirar esse minério fino para não contaminar os lençóis freáticos. Então, sobre uma justificativa ambiental, eles violam leis ambientais, violam nosso patrimônio, contaminam e destroem mais ainda a Serra do Curral. Então, esse processo de fraude, que é discursivo, ele é de muito tempo. Ele é de muito tempo. E hoje as mineradoras fazem a mesma coisa, né? Com, por exemplo, você pega o termo mineração sustentável. Tem várias empresas que utilizam esse termo. No site da Gucci tinha esse termo, a Vale utiliza esse termo nas propagandas. Isso é um paradoxo, isso é algo que não existe. Não existe. Isso é sustentabilidade é uma coisa, mineração é uma coisa. Mineração é extração de recursos não renováveis. E a sustentabilidade, no seu conceito mais conservador e ortodoxo, fala de recursos para as futuras gerações. Então, tem-se a ideia de um tipo de economia cíclica, sabe? Assim, por mais que a própria noção de sustentabilidade tenha seus problemas, não vou ficar aqui discutindo. E que é incompatível, né, com sustentabilidade, né? Mas extração de recursos não renováveis é antítese de sustentabilidade. É por isso que a extração de combustíveis fósseis é tão questionada hoje em dia. O que é a extração de combustível fóssil se não mineração? Só que uma mineração de outro tipo de substância, né? Outro tipo de produto. No fundo, eles estão extraindo, né, do centro, do coração da Terra, materiais que podem ser utilizados no mercado para N finalidades. Só que isso não é sustentável. É justamente por isso que a gente está com o problema que a gente está hoje, de crise ambiental, crise climática, né? Enfim, todos esses problemas que a gente já está cansado de saber. E no caso da mineração aqui, ainda tem um item mais grave, que é o seguinte, quer dizer, não sobra nada para Minas Gerais, para a população mineira, a não ser miséria, buracos, né, e toda ordem de problema, porque vai tudo embora e minério não dá 2 safras, né? Exatamente, minério não dá 2 safras. E, além disso, as empresas atualmente ficam com esse discurso de mineração sustentável, enquanto os parlamentares de direita ficam com esse discurso, mas não só de direita, principalmente de direita, mas não só. Ficam com esse discurso de desenvolvimento, de precisa gerar emprego, etc, etc, etc. E quando a gente vai olhar a fundo, a mineração de ferro, por exemplo, tem mais de 100 anos que acontece. Você pega Itabira, tem 90 anos que Itabira minera. Você não vai falar que Itabira é uma cidade desenvolvida nunca. Então é uma promessa de desenvolvimento que nunca chega. Tem 100 anos. É o retrato na parede que dói, né? Como dizia o Carlos Drummond de Andrade, né? Tem 100 anos que essas pessoas estão prometendo desenvolvimento para os municípios e para as cidades mineiras e para a população do nosso estado, e esse desenvolvimento nunca chega. Nunca chega na ponta. Itabirito não é desenvolvida, Raposos não é desenvolvida, Itabira não é desenvolvida, Paracatu não é desenvolvida. Nenhuma dessas cidades você pode falar que é desenvolvida. Inclusive tem um IDH muito baixo em relação a, né, enfim. Não, e se deixar, destrói Ouro Preto, por exemplo, né? E as mineradoras cercam Ouro Preto, né? Volta e meia tem problema ali, não respeita o patrimônio histórico, teve inclusive problema de lepra, né? Lepra na pedra sabão, provocado pela mineração, né? Ouro Preto é a cidade no mundo hoje que tem mais barragens sobre ameaça de rompimento. Uma delas é a Forquilha 3, que foi objeto da minha pesquisa de mestrado, que até então, até 2 semanas atrás, estava em risco de rompimento iminente ou em curso, estava em nível 3. Ela caiu para nível 2, um pouco suspeito, assim, né? Enfim, eu acho que cabe uma auditoria externa, cabe uma investigação, né? Infelizmente, a Agência Nacional de Mineração também estava envolvida nesse escândalo da Operação Rejeito, então isso compromete um pouco a confiança que a gente tem nas instituições, né? Mas cabe investigar, cabe uma auditoria para entender o que está acontecendo, porque ano passado, 2024, apareceram rachaduras nessa barragem, né? Teve problema no sistema de drenagem dessa barragem, e esse ano ela caiu para nível 2, enfim.
pode ser que a Vale realmente tenha tido sucesso no programa de descaracterização e o muro de contenção ajusante que eles construíram possa ser efetivo de alguma forma, mas há desconfiança por parte da sociedade, há desconfiança por parte de pesquisadores, é necessário uma auditoria externa, e isso é um dos grandes problemas da mineração, porque existe um monopólio de informação em relação a esse setor. A informação não é compartilhada. As empresas são... No sistema atual, né, as empresas quase fazem uma autoauditoria, né? Os documentos que a Agência Nacional de Mineração tem para fiscalizar são fornecidos pelas próprias mineradoras, e esse é um dos motivos da barragem de Brumadinho ter se rompido. Porque a mineradora, a Vale, tinha as informações, tinha ciência, e isso não foi comunicado para as autoridades competentes. E é por isso que ela está tendo o problema que está tendo, por isso que 200 pessoas morreram, entendeu? Esse monopólio de informação das mineradoras e essa falta de transparência é um problema grave, e é isso justamente também que causa a desconfiança, né, na sociedade em relação a não só a atuação das mineradoras, mas também a atuação do poder público. Porque se não existe independência, se não existem órgãos independentes, né, atestando a segurança ou não dessas estruturas, e sim as próprias mineradoras, algo está errado, né? Então abre espaço para fraude, e esse setor nos últimos anos não tem se comportado de uma maneira ética, assim, né? Assim, para além de economia, é um problema ético, é um problema social, é um problema humano mesmo, assim, né? E é incrível como esse discurso de defesa indiscriminada das mineradoras cola, né? Porque, por exemplo, você pega os próprios parlamentares da Câmara de Vereadores de Itabirito, assim, eles defendendo a mineração, sendo que a sede da Câmara Municipal está na área de atingimento da barragem. Então, são pessoas que estão em risco, as pessoas estão em risco e estão defendendo o seu próprio algoz, assim, sabe? Isso é algo para ser investigado até pela própria psicologia, assim, porque eu tenho minhas dificuldades de entender, assim, o que faz pessoas tomarem posicionamentos tão radicais em defesa, uma defesa ideológica até de um setor, assim, sendo que elas próprias estão ameaçadas, assim, é uma falta de empatia, uma falta de racionalidade econômica até, porque, por exemplo, assim, se essa economia é tão importante, né, eu pergunto onde é que foi parar a economia de Brumadinho depois que a barragem se rompeu. Não existe economia depois disso. Exato. Sabe, assim? Exatamente por isso eu pergunto o seguinte: eu acho maravilhosa a mobilização, né, do segmento LGBTQIA+, com uma parada sensacional que reúne milhares de pessoas, né, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte. Então, uma causa, né, muito, muito, muito justa e tal. Mas eu fico pensando, e a causa ambiental, ela não é justa? E eu não vejo uma mobilização igual, sabe? Mesmo tendo esses dois crimes humanos e ambientais, né, Bento Rodrigues e Brumadinho, sabe, eu sinto assim, com exceção de nichos, né? Vocês fazem parte seguramente desse nicho, eu também, a turma toda do Coletivo Alvorada e tal, a universidade, parcela dela, né? Mas eu não vejo na sociedade em Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando eu falo sociedade, é o conjunto das pessoas, né? Eu não vejo essa preocupação. E a Serra do Curral queimando, sendo minerada, a qualidade do ar péssima, as pessoas estão tendo para onde ir, vivendo verdadeiros pesadelos, e isso não leva a uma mobilização de colocar milhares de pessoas nas ruas, como, por exemplo, o movimento LGBTQIA+, e aplausos para ele, tem conseguido. Onde é que nós estamos falhando? O que vocês acham? Se você me permite arriscar um palpite, e é arriscar mesmo, é um chute, assim, da maneira como o sistema mesmo, a nossa economia está organizada, a defesa do meio ambiente não tem gerado recursos assim para o próprio capital, não é do interesse do capital. Mas mobilização, tipo assim, o identitarismo, assim, você pega o Pink Money, por exemplo, isso é algo que mobiliza um certo capital. A própria abolição da escravidão foi criação de mercado consumidor, isso mobilizava o capital. Assim, né? As pessoas terem acesso, terem liberdade, terem dignidade, poderem trabalhar, ter uma vida em paz e consumir, isso mobiliza o capital de certa forma. Então, essas pautas, como eu posso dizer, podem ser discutidas e defendidas no âmbito do neoliberalismo,
Só que a questão ambiental não, porque o cerne dela é justamente antissistema, é justamente anticapitalismo, assim. Precisa se repensar a maneira de produzir, precisa se repensar a maneira de consumir. Não tem como fugir disso. Assim, a produção do lixo, né? Para onde é que está indo o nosso lixo? Que é 1 mineirão por dia. Do caso de Belo Horizonte, indo para o Aterro do Sabará. Assim, no caso de Londres, está indo para Uganda, ou sei lá, alguns países na África. Assim, né? Então, a maior dificuldade, eu acho, assim, né? Inclusive os governos, as empresas tentam conciliar isso com o discurso de desenvolvimento sustentável e de capitalismo verde e tentar mobilizar algo em torno desse sentido, mas o problema, assim, no final das contas, é o modo que a nossa sociedade está se produzindo a partir da lógica colonial, né? Então, a exploração minerária para fomentar o capital dos países do norte global, e enfim, né, nas novas potências asiáticas também, seja China, seja Europa, seja Estados Unidos, etc. Então, se a gente começa a repensar isso, a gente tem que rediscutir toda a maneira como o sistema está organizado. Isso é uma discussão que precisa ser feita, porque o que está em jogo é a nossa sobrevivência. Exato. Minas Gerais extinção, não vai haver mais, né, se continuar desse jeito. Né? Então, assim, eu concordo com o que você disse, né? Sem dúvida, essa questão minerária, questão ambiental, coloca o dedo na ferida do próprio capitalismo, como as coisas são organizadas. Mas eu fico pensando, sobretudo os jovens, né? Sei lá, não está na hora de botar a boca no trombone, porque ou vai fazer isso, ou vai ter essa discussão e essa mudança de perspectiva, de paradigma, ou não haverá vida. Porque é disso que se trata, né, gente? O que você acha, Helena? Eu ia complementar um pouco a fala do Samora, inclusive sobre algo que ele fala na própria pesquisa dele, né? Que eu acho que é o que eu aposto até um pouco mais, assim. Também acho que concordo com o que você falou, Samora, mas um pouco dessa crença da minerodependência, né, no estado de Minas Gerais. Né? Então, assim, eu acho que muita gente de Minas, assim, não põe as mãos no fogo, assim, muito porque tem um primo, tem um tio que trabalha na mineração, tem não sei quem. Então, tem todo esse mito mesmo, que a gente pode falar que é um mito, de que a mineração que traz a dignidade, que traz a riqueza para o Estado e que faz a economia girar, né? Mas que também a gente está discutindo aqui, que traz a miséria, né? São outros tipos, é uma rotatividade econômica que não é essa que as pessoas estão cantando a pedra, né? E eu acho que, especificamente aqui em Minas Gerais, é um tópico sensível falar de mineração, assim, né? Porque muita gente defende porque deu emprego, porque tem essa ideologia mesmo, assim, né, da minerodependência. Mas, nos jovens, assim, eu acho difícil. Você falou que eu tenho uma cara de muito novinha, não sou tão novinha assim, eu tenho 26 anos. Eu tô ali, mas assim, não tenho... Mas assim, não sei, vamos dizer, porque que a geração dos 18, 19 anos estão pensando exatamente sobre isso, né? A gente teve uma mobilização aí pelo PL da devastação, que eu acho que unificou um pouco a pauta, assim, como a gente não vinha vendo. Nos últimos anos também teve a questão do marco temporal, que também unificou. Eu acho que tem alguns pontos que unificam, mas aí é mais a categoria da esquerda, né? Como um todo, que eu acho que abraça e talvez tenha abraçado mais a pauta ambiental para entrar em debate, para entrar com pauta, arriscando falar também, né? Assim, acho que na minha percepção nos últimos anos. Mas é difícil dizer, assim, né? Quando a gente está vivendo muito em bolhas virtuais, né? Bolhas das coisas que a gente consome nas nossas redes, né? Então, a gente não está acessando o que a pessoa 5 anos mais nova que a gente está acessando nas redes sociais dela, qual que é a narrativa que está sendo plantada ali, né? Então, assim, querendo ou não, esse mundo da internet, eu acho que ele tem uma grande influência sobre isso.
os jovens, principalmente as gerações mais novas, vão fazer, o que está na moda, o que tem. Então, eu acho que dependendo da pauta, assim, às vezes acaba não furando tanto essa bolha, né? Da esquerda, né? Que já vai para as ruas, que já se mobiliza, e indo para um entendimento porque que é esse, que é para além de esquerda, de direita, que é da vida, né? Que é o meio ambiente vivo, é a nossa vida, é a nossa garantia de futuro, né? Da não extinção da espécie humana. Então, que é uma questão geral, mas que ainda está muito limitada, né? Muito nichada, né? Exato. E olha, eu dou parabéns de novo, assim, com muita ênfase a vocês dois e a toda a equipe do Feridas na Terra, e também a quem deu os depoimentos, quem participou, que a gente sabe que não é fácil, vocês já citaram, não é? Que, enfim, as pessoas enfrentam ameaças, medos, né? Temores de toda ordem aí em função da mineração. Mas eu queria discutir uma questão com vocês, que é o seguinte: essa é uma certa idolatria da mineração que existe aqui em Minas Gerais, e eu acho que o exemplo mais gritante disso, e que me irrita profundamente, é quando eu vejo ali no chamado Corredor Cultural da Praça da Liberdade, o Museu da Vale, sabe? E o Museu da Vale que conta a história da mineração na ótica das mineradoras, e não na ótica da população de Minas Gerais. Eu acho que está passando da hora de repensar esse tipo de museu. Né? Uma mineradora ter um museu para contar a história do jeito que ela acha que deve contar, e mentindo. Né? Então, tem uma idolatria, né? A mineração, as mineradoras, e mais ainda, quer dizer, elas dominam com a publicidade nos veículos tradicionais de mídia, elas dominam na área cultural, vocês são exceção, porque eles patrocinam um monte de eventos, de tudo, não é? Oferecem, aspas, bons estágios, né? E bons empregos, até as pessoas morrerem vítimas. Estou rindo, mas é trágico, né? Vítimas da mineração. Mas existe Eu tenho alunos, por exemplo, que ficam felicíssimos de fazerem um estágio na Vale. Alunos de jornalismo, por exemplo, ou de comunicação. Eu acho o fim da picada, mas enfim. Né? Então, o que vocês acham desse culto, né? Às mineradoras? E eu acho que foi Helena, não sei, o Samora, que falou, porque toda família tem um tio, um primo, um sobrinho, né? Que tem alguma ligação com mineração, então não se pode falar no assunto. Opa, eu acho que a Helena caiu, ela vai voltar. Voltou. Esbarrou. Então, eu ia falar. Quer falar, Samora? Não, pode falar. Não, é porque eu acho que você tem um bom estudo sobre isso na questão do discurso, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que é um pouco isso do que eu disse, assim, em relação a uma... A gente estuda isso nas socioambientais, né? Que tem certas ideologias, né? Uma delas é a ideologia do desenvolvimento, que é uma crença, né, de que de que uma forma de se produzir e uma forma de gerar economia vai trazer uma evolução, né, por uma sociedade. Então, existe uma crença de que há uma evolução em sociedade, de que há um lugar a se chegar, né? E essa ideologia, ela perpassa até, né, as metas da ONU, ela perpassa até discursos do âmbito da esquerda, né? Se a gente for parar para pensar assim. E ela adentra também, e eu acho que é por aí que entra também essa lógica de defesa da mineração. Eu acho que ela perpassa também a ideologia do desenvolvimento, de que existe um formato de sociedade, o qual a gente tem como exemplo Europa, sociedades europeias, né? O eurocentrismo, um desenvolvimento urbano que separa a natureza, né, do ser humano, etc. E que esse objetivo a ser alcançado, ele só vai acontecer a partir desses
grandes empreendimentos ou de, né, empreendimentos de forma geral. Então, é uma lógica que exclui outros tipos de vida, outros tipos de modo de vida, né? Outras sociedades, e coloca um objetivo comum, né? E que precisa passar. Então, eu estava fazendo campo uma época lá no município do Cerro, que já tem uma mineradora, Herculano, que chegou, né, que tenta adentrar o território a todos os custos, de forma muito violenta. E aí a gente estava esperando, descansando, assim, né? Eu fui junto com o Jéssica, né? A gente estava fazendo um campo, pesquisa lá. E aí a gente perguntou uma senhora, né? O que ela achava da mineradora. Ela falava, não tem jeito, meu filho não tem emprego. Aqui precisa desenvolver essa cidade, ficar desse jeito, assim. Só que aí, quando a gente vai observar a forma como as mineradoras elas chegam no território, elas chegam muitas vezes comprando terras já. Meu fone aqui disse que a bateria está baixa. Vou carregar um lado dele. Vocês conseguem me ouvir? Uhum. Que as mineradoras, elas têm uma forma de já chegar no território, né? Comprando os terrenos, já influenciando internamente, né? A gente tem dado o exemplo do Cerro, né? Dentro das organizações e das associações das comunidades, no caso da comunidade quilombola de Queimadas, né? De criar divergências, assim, e isso já vai interferindo nos próprios modos de vida, né? É um investimento a muito longo prazo, né? Assim, a gente vê a Tamisa aqui, há quantos anos ela não está tentando entrar aqui na Serra do Curral, né? É uma chegada a muito longo prazo e que vai modelando o próprio funcionamento da cidade, assim, né? E com essa crença de que, ao chegar a mineração, as coisas vão melhorar de como elas estão, né? Sendo que elas já estão sendo modificadas por essas chegadas. E eu acho que tem vários... Você quer falar, Samora? Pode Porque terminar. o signo da mineração está muito atrelado à riqueza, né? Uma ideia de riqueza. Deveria estar a pobreza, né? Porque ela deixa buraco e miséria, né? Mais cruel. Geralmente, a riqueza, de fato, está atrelada aos exploradores, aos capitalistas internacionais, né? Então, você pega o exemplo da colonização. Minas Gerais foi minerada, o ouro foi extraído. Quem ficou rico? Inglaterra, que é quem está com o nosso ouro, de fato. Foi nem Portugal, né? Foi Inglaterra, passou direto. Foi Inglaterra. No caso, né, aqui no território, em Minas Gerais, quem são as pessoas que são mais propensas a enriquecer com a mineração? São as pequenas oligarquias locais, né? São os antigos coronéis, são as famílias mais poderosas daquele espaço, são as famílias que possuem mais terras e influências políticas. É só esse grupo que tem alguma chance de enriquecer com a atividade da mineração. Contudo, a corrida do ouro é um mito desde a época da colonização, desde o mito de Eldorado. Carajás é a mesma coisa. As pessoas foram até Carajás com o sonho de encontrar ouro, de sair da sua miséria, de sair da sua pobreza. Resultado, conseguiram ouro. Mas é um ouro... O que você vai fazer com esse ouro se quem está te vendendo o seu alimento, a sua roupa, a sua casa, o seu aluguel, os seus remédios é a mesma pessoa? Então, o ouro que você pega e tem a ilusão de que ele te pertence, que é seu, que você está enriquecendo, vai para a pessoa que vai te prestar os serviços. E esse é o problema da inflação. Tolo, né? É a inflação relacionada à riqueza, ao acúmulo de capital. Isso aconteceu com a Espanha, isso aconteceu com Portugal, isso aconteceu com Estados, Nações e Reis. Quem dirá com a pessoa explorada que foi se aventurar no garimpo ilegal e etc, etc. Então, quem tem essa estrutura logística, estrutura material mesmo, de conseguir viabilizar a exploração, seja com caminhões, seja com maquinário, seja com ferramentas, ou seja com terra, é quem lucra de fato com essa atividade, com essa exploração. Enquanto as pessoas são mobilizadas por um sonho infundado de enriquecimento. Então, no caso da mineração de ferro, por exemplo, essa é uma promessa vendida para a sociedade, utilizando o discurso do desenvolvimento. Mas se você troca as palavras, no fim é a mesma coisa. São as pessoas
vivendo uma determinada situação, sonhando com um futuro mais próspero de enriquecimento, um futuro que nunca chega, mas o que as motiva é esse sonho, esse desejo de ficar rico. E é por isso que Tigrinho faz tanto sucesso no Brasil. É por isso que Beth faz tanto sucesso no Brasil. As pessoas querem ficar ricas porque querem sair daquela situação, querem sair da miséria. Só que, no fundo, o grande golpe é esse. Quem fica rico é o dono da casa de aposta. Não é quem está fazendo a aposta, não é quem está entregando o seu patrimônio de mão beijada. E seu patrimônio pode ser seu salário, pode ser seu carro, pode ser sua casa ou pode ser sua cidade, pode ser sua montanha, pode ser seu estado, que é como as coisas vêm acontecendo. Isso é uma coisa que vem da colonização, né? Assim, Minas Gerais, esse nome remetendo à exploração mineral de um território, né? A gente pode tentar ressignificar, falar, são minas de água, e etc., mas a gente tem uma questão identitária mesmo, uma questão da nossa identidade enquanto mineiros, uma questão séria, profunda e muito delicada que a gente precisa repensar, né? Assim, qual que é nosso lugar no mundo, qual que é nosso papel no mundo, assim, o que a gente valoriza, o que a gente está atrás, né? E quebrar alguns mitos e fantasias, né? Esses desejos, né, que são vendidos, né, por aqueles que querem nos explorar. E essa lógica cruel é muito repetida, assim, até em microescala, esses golpes financeiros, promessa de enriquecimento rápido, é a mesma coisa. No fim, né, a estrutura é muito parecida, o que muda é a escala, o que muda é o objeto, o que muda são as pessoas, mas a estrutura dessa armadilha é muito parecida. E ela se sustenta a partir da ideologia, do convencimento das pessoas. Um grupo grande de pessoas acredita naquilo, trabalha em prol daquilo, e no final fica sem nada. Apenas com uma promessa. No máximo um uniforme, um jantar e um carro novo, assim. No máximo isso. Exato. Mas não passa disso, sim, né? Exato. Olha, tem muita gente conosco aqui, gente no chat, inclusive, gente que está chegando aqui pelo meu zap, e eu quero saudar, então, né, a presença da Maria de Fátima Alves, do Virgílio, da Sofia Diniz, da Vânia Regina e da Lúcia Maria, não é? São pessoas que estão sempre conosco, eu diria que são internautas assim que não falham, né? São presentes sempre conosco via o chat do programa ou via o meu zap pessoal e também do programa. E a Lúcia Maria, ela tem uma pergunta. Ela quer saber o seguinte: primeiro, ela está dando parabéns para vocês, né? Para a Helena e para o Samora, dizendo Obrigado, Lúcia. Que não há como perder esperança quando os jovens, né, estão fazendo um trabalho tão bacana. Ela não foi na estreia, ela quer saber onde e como ela faz para assistir o Feridas na Terra. Próxima exibição vai ser dia 21 de outubro no Cine Parede, lá no Teatro Espanca, Rua Arão Reis, próximo ao Viaduto Santa Teresa, às 19 horas. Então vamos repetir, é dia 21 de outubro, no Teatro Espanca, na Avenida Arão Reis, não vou lembrar o número de cabeça, às 19 horas. O espaço fica próximo ali ao Viaduto Santa Teresa. Sim, é aquele meio assim embaixo do viaduto, não é? Para quem... Aí, então, isso. Então, olha, Lúcia, tá aí, bota na agenda, não é? E também quem não assistiu na estreia, né, tem essa outra oportunidade. Beleza. E olha, eu quero aproveitar também para pedir para vocês, né, que estão assistindo, não importa se chegou agora, né, que a gente está caminhando para o final, mas o programa fica lá no YouTube do Toque do Coletivo Alvorada. Então, assim que termina aqui, o programa vai para lá, né? Então você pode ir lá assistir desde o começo, quem não pegou desde o começo, e quem não conseguiu por um problema de horário, né? Esse horário a gente sabe que não é muito fácil, tem muita gente se deslocando e tal, vai lá e assiste, e aproveita, curte e compartilha, porque nós somos parte da mídia independente, e para os algoritmos nos considerarem, né, que a gente tem o que dizer, né, que somos importantes, né, no que estamos fazendo, é preciso que a gente tenha muita visualização e muita curtida. Então, a gente conta com vocês, porque aqui, olha, não tem mineração bancando, não tem agro bancando, não tem banco bancando, não tem nada. Então, a gente conta com vocês, exatamente por isso, o Coletivo Alvorada tem
um Pix, né, que você pode contribuir com qualquer valor. A chave Pix do Coletivo Alvorada é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, a chave Pix do Coletivo Alvorada é alvoradacoletivo@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo, porque é com essa colaboração que todos, né, ajudam a sustentar este canal e, sobretudo, a sustentar as ações que o Coletivo Alvorada faz todos os dias da semana, todos os dias do mês e do ano, isso há 10 anos. E como a gente sempre faz no final do programa, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que o Coletivo Alvorada fez, né, nos últimos dias e continua fazendo, né? Um trabalho muito bacana, aí no caso a luta pela não privatização da Copasa e pela não privatização de mais de 100 entre hospitais, escolas, a própria cidade administrativa. Esse Zema quer torrar tudo, quer liquidar literalmente Minas Gerais. Mas, enfim, isso é daqui a pouco, na segunda parte do programa. Mas agora eu quero continuar ainda esse finzinho de entrevista com a Helena Duarte e o Samora Nazinga, né? Eu quero uma fala final da Helena, né, sobre essa questão da mineração, sobre o trabalho que ela fez tão bacana, né, e que está começando a carreira, né? Esse documentário vai rodar Minas, rodar o Brasil, rodar o mundo, né? Que ele é muito importante. E também saber os seus planos, seus novos planos, Helena. Bom, acho que como finalização assim, de fala, resgatando algumas coisas que eu acho que ficou faltando de falar, assim, né? Nesse momento que está tão à tona essa questão da Operação Rejeito, dessa discussão da mineração ilegal, né? Eu acho que é importante a gente colocar que o que essa operação ela mostra, ela é a ponta de um iceberg, de um funcionamento todo do licenciamento ambiental em Minas Gerais, né? Então a gente não tem só um problema com as mineradoras que estão sendo expostas nessa operação também, e que bom que estão sendo expostas, né? Mas, conforme você disse, né, Ângela, né, o próprio governador teve diversas... lançou leis, né, que flexibilizavam isso, né, o licenciamento. Então, o funcionamento dentro dos ritos, ele também tem grandes limitações, né, que não garantem as proteções das nossas matas, das nossas montanhas, assim. Então, acho importante a gente ter isso em vista, né, para não entender que a luta está ganha, porque tem muito que ser reformulado, né, como Samora disse, tem toda uma lógica, acho que, a ser reformulada para a gente, quando a gente for falar de fato de sustentabilidade, né, se a gente conseguir chegar se a gente conseguisse chegar nessa essência de conceito, né, eu acho que tem muita coisa para ser reformulada, assim. E também pontuar que a gente tem uma mineradora que está em processo de licenciamento, que é a mineradora Tamisa, né? É uma mineradora que, diferente das outras, ela tem um projeto gigantesco para implementar na serra, né? E é muito importante que a gente tenha o nome dela na ponta da língua, porque ela está ainda em tentativa, né? Ela está aí presente, ela não está na investigação da Operação Rejeito, e já teve tentativa de burlar a consulta livre prévia informada do Quilombo Manso, né, para adentrar a serra, e que oferece uma enorme ameaça para a Serra do Curral, porque o projeto dela é assim, grotesco, e ela vem com uma proposta de aplicar apenas 20% desse projeto inicialmente, mas a gente sabe que depois que uma mineradora lá dentro no território, ela vai, depois de 20%, ela vai aumentando e aumentando até chegar nos 100%, então não tem quem segure, né, esse empreendimento. Assim. Então, acho que é importante a gente não esquecer das ameaças que ainda nos cercam, é importante a gente celebrar que algumas pessoas estão sendo pegas, mas tem gente muito grande ainda para ser exposta nesse jogo, assim, né? E acho que de próximos passos, né? Acho que a gente está num momento de distribuição, né? Eu e o Samora que estamos aí na frente do projeto, a gente está agora
numa equipe menor, mas estamos nesse momento de divulgar, de exibir, assim. Então, caso alguém queira exibir o nosso filme em algum lugar, podem fazer um convite e nos mandar um e-mail, né? feridanaterra@gmail.com. A gente Repete, por tem favor, ficou um pouquinho. Qual que é o e-mail? É ferida, sem S no final. É feridanaterra@gmail.com. A Certo. gente. Porque o intuito é a gente divulgar, é a gente exibir esse filme, né? O máximo que puder. Assim. Aí na tela, então, feridanaterra@gmail.com. Com este e-mail, então, as pessoas podem contactar vocês para exibições, para debates, é por aí, não é? Isso exatamente. Escolas, né? Entidades, né? Muito importante, viu, gente? Muito importante. Anotem esse e-mail, vou repetir, feridanaterra@gmail.com, porque esse é o tipo do material, eu diria que é um super documentário, mas é também um material didático. A gente tem que discutir essa questão, é o nosso presente, é o nosso futuro, que teremos ou não, dependendo de como as coisas forem encaminhadas, né? Então, aí, atenção, tem muitas diretoras de escola, muitas professoras, né? Muita gente aí ligada a sindicatos, os sindicatos de trabalhadores, claro, né? Tem que estar atentos a essa questão. Então, atenção, olha só, né? Que bacana, que generosidade, né? Dessa dupla tão jovem, tão legal, a Helena e o Samora, que estão disponibilizando, né? Esse trabalho muito bacana que eles fizeram para debate, para discussão, especialmente lembrando que ano que vem tem eleição e a gente não pode botar no poder de novo essa turma que só quer destruir Minas Gerais, né? Então, esse documentário é muito importante para suscitar esse debate e mostrar, né, o que não pode continuar acontecendo. Samora, suas considerações finais, por favor. Eu acho que a Helena já falou tudo, assim, para mim é mais agradecer mesmo. Muito feliz pelo convite, Ângela. Agradecer nossos ouvintes também. E reforçar, né? Estamos aí querendo circular com esse documentário, né? Correndo atrás de oportunidades. Nossa equipe é pequena, então quem se dispor a ajudar, contribuir de alguma forma, estamos abertos aí, sabe? Porque a gente quer mesmo que as pessoas assistam, que as pessoas falem sobre, comentem, para a gente colocar essa pauta na ordem do dia, né? A defesa não só da nossa serra, mas de todas as serras do nosso estado. Então Exato. É isso, muito obrigado. A gente aqui do Coletivo Alvorada e toda a nossa audiência, a própria direção do coletivo, é que agradece, né, a disponibilidade de vocês dois estarem aqui, esse papo tão importante e fundamental mesmo, né, gente? Se a gente não enfrentar essa questão, em breve não haverá mais Minas Gerais, não haverá mais Belo Horizonte, né? Então, não é retórica, não, é o presente, né? E se esse presente não for revertido, não haverá futuro. Então, parabéns para vocês. Aguardo brevemente que vocês retornem aqui para a gente conversar mais sobre o assunto. Eu espero que até lá o documentário seja visto por milhares de pessoas, porque vale a pena, é importante, é digamos assim, uma denúncia, não é? Mas é também mostrando como as coisas são, porque muita gente tem essa visão meio mítica, né, da mineração como uma coisa boa, positiva, enriquecedora, e não é nada disso, né? Então, a gente só tem muito a agradecer e a parabenizar vocês pela coragem, pelo trabalho, pela luta. É isso. E até breve, uma outra oportunidade aqui conosco. Valeu, Helena, valeu, Samora. Obrigadão. Obrigado, Ângela. Valeu. Bom, nós muito vamos obrigada, continuar. Ângela. Eu que agradeço, Helena. Olha só, nós vamos continuar agora com a segunda parte do programa, que é quando a gente exibe, se vocês quiserem continuar, prazer e honra para nós, né? Claro, sempre. A gente vai falar sobre o trabalho do Coletivo Alvorada, como eu sempre faço no final de cada programa, e eu vou pedir a Alexandra Badaró para exibir o primeiro dos 3 vídeos, cards, né, do Coletivo Alvorada,
da atuação essa semana. Olha só, essa, né, vocês já conhecem, né, as nossas projeções digitais em penas de prédios em Belo Horizonte, o golpe da dosimetria, né? Então, o Coletivo Alvorada está denunciando essa tentativa dos golpistas de tentar passar uma anistia light, né, para Bolsonaro e para esse primeiro lote de golpistas que já foram julgados e condenados, né? Bolsonaro tem uma pena de 27 anos e 3 meses, e tem, né, os golpistas querendo aí reduzir essa pena, nessa tal conversa da dosimetria. E para o Coletivo Alvorada isso não vai passar, não tem conversa, e a denúncia está aí, é uma denúncia permanente, né? Se for o caso, voltaremos às ruas para impedir que essa dosimetria prospere, como o povo na rua conseguiu impedir que aquele projeto da bandidagem, dito blindagem, né, dos parlamentares, fosse aprovado. Não foi, né? E conseguimos, o povo na rua, né, e o Coletivo Alvorada estava lá o tempo todo na luta pela aprovação, e foi aprovado na Câmara, né, da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais e até 7.350 uma redução. Isso agora vai ser votado no Senado, parece que em 30 dias, no máximo, depois vai a sanção do presidente Lula, e ano que vem já é lei. Com isso, mais de 19 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. O nome disso é justiça tributária, né? Bom, na sequência, a gente vai ver agora um outro card que trata de um tema mais de Minas Gerais, que é este, né, tão importante, água é vida. Apesar disso, o governador ou desgovernador Zema, né, aquele que come banana com casca, né, quer ser candidato à presidência da República para tentar vender o Brasil, né, está tentando vender Minas Gerais, é tentar vender o Brasil. Está querendo, de tudo quanto é jeito, vender a Copasa, que é a nossa grande empresa estatal de água e saneamento. É por isso que o Coletivo Alvorada está enfatizando que a água é vida e a Copasa não pode ser vendida. Mas o Zema está tão desesperado, querendo entregar todo o patrimônio público mineiro de uma vez, que ele está forçando a barra, querendo aprovar essa semana, se possível, na Assembleia Legislativa, nas comissões, a venda, não é, da Copasa, abrindo aí o caminho para vender as outras empresas, aí a CEMIG, vocês sabem, né? Ele está querendo vender o Colégio Estadual Central, a própria cidade administrativa, vários hospitais, delegacias de polícia no interior de Minas Gerais. Quer dizer, a única explicação que a gente tem para isso é ele quer beneficiar a sua turma de amigos e quer garantir, né, o apoio para a sua campanha, que a gente não sabe a quê. Ele está dizendo que é candidato à presidência da República, né? Eu acho que ele não tem a menor chance, mas a extrema-direita não brinca em serviço, e a gente tem que ficar de olho, né? Então, temos ainda mais um último card, se não me engano, é um vídeo, né? Que eu vou pedir, pessoal, estou aqui com a deputada Bia. Beatriz, conta pra gente como é que está esse processo aqui na comissão especial. Olha, gente, a gente segue fazendo obstrução. O que é isso? É impedir que o governo consiga avançar com a PEC para a privatização da Copasa. Então, dessa semana já foi a segunda reunião que o governo tenta aprovar o parecer para levar plenário, né, a privatização da Copasa. Foi um dia importante de obstrução, mais de 4 horas, que nosso bloco parlamentar, né, nossos deputados fizeram, e agora vamos aguardar no sentido de que o governo vai chamar uma nova reunião e a gente vai continuar fazendo obstrução. Gente, agora é força total, porque nós estamos numa reta que o governo quer levar a privatização da Copasa para o plenário e a gente precisa batalhar muito para derrotar esse projeto de privatização, não só nos debates das comissões, mas também no voto no plenário. É isso. Muito obrigado, Bia. Então, pessoal, é mobilização total na Assembleia todos os dias. Exatamente. Aqui agora é uma jornada de luta todos os dias. Muito obrigado.
Olha só, gente, esse vídeo vocês já conhecem, né? A deputada Beatriz Cerqueira é uma das deputadas do PT, das mais combativas na Assembleia Legislativa, e ela conversou, né, aí de forma rápida, com o Pedro Martins, que é um dos coordenadores do Coletivo Alvorada, e o Coletivo Alvorada está lá na Assembleia Legislativa essa semana toda, e quanto tempo for necessário, para contribuir, para impedir que o governo Zema consiga aprovar numa comissão especial lá a venda da Copasa, porque se passa nessa comissão, vai para plenário e a gente sabe, né, como o governo tem poder, tem força, né? E é uma venda absolutamente legal, porque a Constituição de Minas Gerais determina que venda de empresas públicas de Minas Gerais tem que ser alvo de plebiscito. E o governo Zema não fez plebiscito de jeito nenhum. O movimento sindical fez um plebiscito e mostrou que a maioria esmagadora das pessoas não querem a venda do patrimônio público mineiro. Mas o Zema, que possivelmente vai se desincompatibilizar para ser candidato, não se sabe ainda a quê, a partir de abril do ano que vem, ele quer porque quer vender tudo rapidinho para, né, agraciar os seus amigos, os seus apoiadores e possivelmente ter sucesso, né, na obtenção de recursos para a sua campanha eleitoral, não se sabe aqui. Ele disse que quer ser candidato à presidência da República. Eu espero que não com o voto dos mineiros, né, gente? Porque esse Zema e a sua turma já aprontaram demais, né? E eu espero que a Operação Rejeito, né, apresente mais denúncias e mais comprovações da corrupção no primeiro escalão do governo de Minas Gerais, ou seja, diretamente com a turma do Zema. Então é isso, né? É uma semana importante, o bloco de oposição na Assembleia Legislativa está fazendo obstrução. O que significa isso? Para quem não conhece como é que o parlamento funciona, né? Obstruir significa impedir, né, a partir de discursos, de formas de protelar uma decisão, que a comissão especial aprove essa venda, né, e que essa decisão vá para o plenário, onde que o Zema acredita que ele tenha maioria para aprovar. Então, gente, como diz a deputada Beatriz Cerqueira, como diz o próprio Pedro Martins, do Coletivo Alvorada, é força total nessa semana. Não podemos permitir que a Copasa seja vendida. A gente sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a venda, a privatização das suas companhias de água e saneamento. A água ficou mais cara, ela virou quase que um privilégio, né? É o inverso de qualquer proposta de justiça social e o inverso de qualquer lógica, porque, olha, na Europa, hoje, as principais cidades que chegaram a privatizar, né, água, luz, mesmo transporte coletivo, está fazendo o contrário. Está revertendo, né? Então, essa turma de extrema-direita aqui no Brasil, esses neofascistas, a única coisa, o único projeto que eles têm é vender tudo, torrar tudo a preço de banana. E a maioria da população que se dane. A gente não pode aceitar isso, então, força total essa semana para impedir mais esse absurdo desse desgovernador que é esse tal de Zema. Então, é isso, gente. Olha, no mais, né, agradecer a presença de todos e todas, né? E, como vocês sabem, esse programa não teria acontecido sem a produção técnica da Alexandra Badaró. E não teria acontecido também sem a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação Coletivo Alvorada. E até terça que vem, grande abraço para todos e todas. E, por favor, quem ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, é grátis, curta, compartilhe, que a gente precisa que essas temáticas que a mídia corporativa e que o governo de plantão quer porque quer que você não saiba, a gente faz de tudo para mostrar. É isso, gente. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.